bem, pessoal? Joinha com vocês? Todo mundo se cuidando, gente? Todo mundo aí de saúde restaurada, revivida, pessoal? Gente, hoje nossas duas aulas serão de resolução de exercício, beleza? Então nós vamos começar aqui com uma lista que eu já enviei para vocês aí e eu vou fazer ela com vocês aqui, tá? O primeiro exercício diz assim, pessoal. Ao chegar à festa de aniversário de sua melhor amiga, Camila observou que a iluminação do salão principal era feito com uma lâmpada da cor amarela. A gente está falando de cor de corpo. Lembra que um corpo apresenta a cor que ele reflete. Das 7 cores vocês têm que memorizar, pessoal. O vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então um corpo é a cor que ele reflete. Se um corpo é amarelo, é porque ele absorve as 6 cores do espectro e reflete a 7ª que ele realmente é. Então nessa situação, a gente vai ter que começar desenhando as cores da iluminação que Camila aí do exercício está recebendo. A primeira luz que ela recebe, pessoal, como eu não tenho canetão amarelo, eu vou escrever aqui, tá? Amarelo. É o que ela recebe ao entrar no salão. Continuando então o exercício. Não encontrando a protagonista da festa, vai a outro salão, que chamaremos de salão primavera. E observe que a iluminação ali é feita com as cores verde. Então no outro salão, ele vai e recebe a cor verde, pessoal. Continuando então, também não encontrou a sua amiga, agora vai à sua procura no salão verão, o terceiro salão. E verifique que a iluminação é feita com lâmpadas azuis. A lâmpada azul ali, então são essas 3 cores em os 3 salões que ela vai entrar, né? No primeiro salão, Camila viu que o seu vestido era preto e amarelo. Bem, por que preto? Porque ela absorveu 6 cores. Então essas cores que absorveu, pessoal, não refletem nada. Já se ela viu amarelo, como é a situação, é porque uma das peças do vestido também é amarelo. Então ela refletiu o amarelo. Então um pedaço do vestido dela com certeza é amarelo. O outro preto é porque ela absorveu as 6 cores ali. Mas no caso aqui, ó, se ela recebe o amarelo, reflete o amarelo, então o vestido tem um pedaço amarelo. No segundo salão, preto. Pessoal, então o verde ela também absorveu. Ela não refletiu com nenhuma cor, então ficou preto. Então com certeza o vestido não é verde. Então aqui, preto. A gente não faz refletir porque o preto não é uma cor, e sim uma ausência de cor, né? E no terceiro salão, preto e azul. Opa! Então aqui, além de preto, é azul. Refletido. Gente, lógico, o vestido de Camila é referente a essas 2 cores aqui, ó. O amarelo e o azul. Porque eles refletiram essas cores. Se refletiram essas cores, com certeza o vestido faz parte, tem pedaços aí amarelo e azul, beleza? Resposta disso aí então, pessoal? Amarelo e azul, item D. Agora vamos para o segundo exercício. O exercício 2. O exercício diz assim, pessoal. O olho humano se comporta semelhante a uma câmara escura de orifício. Princípio de propagação retilínea da luz, né? Sabemos que os raios de luz que partem do objeto e atravessam o orifício determinam a imagem lá no fundo do olho, como era no fundo da caixa. A figura a seguir representa um esquema simplificado do comportamento de formação de imagem do fundo de um olho saudável. Vemos que a imagem formada no fundo do olho se apresenta invertida, ou seja, de cabeça para baixo, gente.
Sabe-se que o olho apresenta aproximadamente 20 milímetros, esse é o tamanho do olho, é como se fosse o tamanho da caixa, né? De profundidade, x igual a 20 milímetros. E o objeto tem 8 metros de altura, em uma posição a 32 metros de distância do orifício do olho. Nessa situação, a altura da imagem formada no fundo do olho será... Como ele falou que é um esquema, pessoal, simplificado de caixa com orifício, eu vou fazer uma caixa com orifício aqui. Temos um objeto que ele deu uma altura ali de 8 metros, não é isso? Então a altura do objeto é de 8 metros. Esse objeto está a uma distância da câmera, que é o olho no nosso exercício, mas ele pediu para simplificar com uma câmera, né? Lembra que os raios de luz, pessoal, adentram no orifício, assim como entra na pupila do olho aí, tá? Então o raio de luz emitido aqui vai, toca lá, aqui embaixo, toca lá. O que o exercício quer saber? O tamanho da imagem. Falou que o olho, pessoal, tem um tamanho que nós chamamos de que em caixa, pessoal? P', né? De 20 milímetros. E a distância, a posição do objeto até a caixa, esse P aqui que nós chamamos de position, né? O P vale 32 metros. Bem, pessoal, todos os dados, tamanho da caixa, que é o olho, 20 milímetros, objeto 8 metros, posição de 32 metros do orifício do olho, do buraquinho da caixa. Ele quer saber o tamanho da imagem. Bem, como nós vimos nas nossas aulas anteriores, pessoal, aqui nada mais nada menos que é uma regrinha de 3, né? Onde nós tínhamos que o tamanho da imagem está para o tamanho do objeto, lembra? I está para O, assim como P' está para P. I está para O, assim como P' está para P. E a gente só joga os valores, atribui os valores fornecidos pelo exercício, gente. O que ele quer, o I, o O, 8 metros, o P', pessoal, 20 milímetros, ou seja, esse Mzinho aqui, pessoal, na frente do metro, ele significa uma potência de 10, lembra? 10 a menos 3. 10 a menos 3, e o P que ele deu, 32. Bem, agora a gente só faz conta com isso, né? O 8 está dividindo, vai multiplicando. Ficamos que o I, então, é 8 vezes 20 milímetros, que é o 20 vezes 10 a menos 3, dividido por 32. A gente consegue simplificar, né? 8 e 32 vai dar 1 sobre 4. Então, isso aqui é a mesma coisa, vamos jogar lá em cima. Isso aqui ficou a mesma coisa, que I igual a 20 vezes 10 a menos 3. 8 por 32 é a mesma coisa que 1/4, né? Então, o nosso I vai ficar 5 vezes 10 a menos 3 metros. Na nossa resposta, ele coloca isso aqui em múltiplo, né? 5 Mzinho, ó, metro. Resposta, então, do exercício, pessoal, o item A. Dando sequência, então, pessoal, o exercício 3 da nossa lista aí. Eu já fiz o desenho mais ou menos aqui, tá, pessoal? Eu já coloquei a peça-chave vermelho ali, mas antes vamos dar uma lida no enunciado. Para riscar uma circunferência de 3,5 metros de diâmetro no piso horizontal e plano de um galpão de pouca luminosidade natural, o engenheiro fixou uma lanterna a uma altura Y, apontando para o piso. Para conseguir realizar sua tarefa, colocou entre uma fonte luminosa e o piso um disco opaco, paralelo e de 70 centímetros de diâmetro, igualzinho ao desenho, pessoal.
Esse é o disco, ele deseja projetar no solo uma sombra de 3,5 metros. Para isso ele colocou uma lanterna a uma altura Y e 4 metros do piso, que pudesse que a sombra da circunferência ficasse igual à desejada que ele quer riscar. Qual é a altura Y em que ele colocou a fonte luminosa? Gente, a ideia aqui é fazer semelhança entre esses triângulos aqui, gente. Quais triângulos? O triângulo pequenininho, que relaciona a lanterna e o disco, e o triângulo grandão, lanterna e o piso aqui, pessoal, a sombra projetada no piso. Para isso eu já fiz a peça-chave aqui, que é esse pedaço em vermelho. Nós fazemos o que, pessoal, na semelhança de triângulo? Esse lado, 3,5, está para esse aqui, 70 centímetros, que é 0,7 metros, né? Assim como essa altura toda y está para essa altura aqui, que é y menos 4. Essa é a peça-chave do exercício, tá, gente? Então a gente vem aqui e aplica só 3,5, esse cateto está para esse cateto. 70 centímetros é a mesma coisa que 0,7 metros. Assim como essa altura total y do triângulo grandão está para essa altura aqui, ó, do triângulo pequenininho, y menos 4. E agora a gente faz semelhança de triângulo aí, pessoal. 3,5 dividido por 0,7 é 5. Y menos 4. Tá dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Ficamos que 5 vezes y menos 4 igual a y. Faço a distributiva. 5y menos 20 igual a y. Tá mais y, veio para cá menos, tá menos 20, vai para lá mais. 5y menos y igual a 20. Logo, 4y igual a 20. Pessoal, 20 dividido por 4, 5 metros. Tá, então, o nosso exercício 3, pessoal. Vamos para o exercício 4 agora. Vamos então, pessoal, para o exercício 4 agora, gente. Um dos métodos para medir o diâmetro do Sol consiste em determinar o diâmetro de sua imagem nítida, produzida sobre um anteparo, por um orifício pequeno feito num cartão paralelo a esse anteparo, como ilustra na figura. Em um experimento realizado por esse método, foram obtidos os seguintes dados. Gente, isso aqui nada mais é do que uma aplicação, de novo, né, de câmera escura. Então, nós vamos fazer o desenho aqui, ó. O Sol, né? O Sol. Aí, nós fizemos aqui na Terra, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, uma bolinha, um disco com um determinado orifício. Esse disco com um orifício. E aqui atrás um anteparo, pessoal. Basicamente o exercício, aplicação de câmera escura. Os raios de sol vêm lá, passa pelo nosso orifício e chega aqui, né? Então deixa eu fazer assim. E aqui sai do Sol e chega até o nosso anteparo. Então aqui é a imagem do Sol. A tal da imagem que ele se referiu. Os valores obtidos, pessoal, foram que o diâmetro da imagem, 9 milímetros. Então o tamanho dessa imagem aqui, vamos colocar o I, 9 milímetros. A distância do orifício até a imagem, a posição, lembra, pessoal? A position, aqui ele falou que é 1 metro. E distância do orifício até a imagem nós chamávamos de P', 1 metro. E o terceiro e último dado, a distância do Sol à Terra, pessoal,
É do Sol até o anteparo, né? Perdão, do Sol até o nosso disco aqui com orifício. 1,5 vezes 10 a 11 metros, pessoal. É o nosso P, né? O nosso P, posição do objeto até o orifício. A pergunta do camarada é: qual é aproximadamente o diâmetro do Sol medido por esse método? O que nós temos aqui, gente, é muito semelhante à câmera escura, então a gente vai usar a mesma semelhança de triângulo. O que o exercício pede é o diâmetro do Sol, que nesse caso é o nosso objeto. Então nós vamos fazer, como sempre, a altura da imagem está para a altura do objeto, assim como a distância da imagem até o orifício está para a distância do objeto até o orifício. Ficamos então que o I vale 9 milímetros, pessoal. Milímetro, 10 a menos 3, não é isso? O que o exercício pede, a altura do objeto. O nosso P' vale 1. E o nosso P, 1,5 vezes 10 a 11. Lembrando então que esse Mzinho aqui, pessoal, milímetro, é a mesma coisa que uma potência de 10, é um múltiplo matemático, né? 10 a menos 3. Multiplicando cruzado, O vezes 1, ficamos que O vezes 1 é 1, igual. Esse 1,5 vezes 10 a 11 está dividindo, vai multiplicando, então ficamos que 9 vezes 10 a menos 3, multiplicando o 1,5 vezes 10 a 11. Gente, me ajuda. 9 vezes 1,5 vai dar 13,5. Em multiplicação de base 10, a gente faz o quê, pessoal? Multiplicação de base 10, nós somamos os expoentes. Então, menos 3 mais 11, 10 a 8 metros. Só que lembra que a nossa resposta, quando a gente coloca em notação científica, o número que você coloca a vírgula aqui, pessoal, tem que ser entre 1 e 9. O 13,5 é maior que 9, ele está fora do intervalo de 1 a 9. Então, eu vou ter que rodar a vírgula uma casa aqui, ó. Então, ficamos que 1,35. Aí sim. Rodei a vírgula para a esquerda, pessoal. Soma o expoente. Então, a resposta do exercício 4 ficou qual item aqui? Deixa eu ver. Item D, né, pessoal? Item D. Vamos dar sequência agora ao somatório da UEM, gente. Bem, gente, continuamos com os exercícios, então. O 5 da UEM. Com relação à formação de imagem nos espelhos planos, assinale o que for correto. 0,1. Se um objeto extenso se afasta do espelho plano com a velocidade escalar v0. Então, nós temos aqui no item 0,1 um objeto qualquer, gente, que eu vou fazer uma bolinha se afastando do espelho. V0. Lembra que aqui a ideia de espelho plano é a simetria. Se ele está a uma distância x, a sua imagem também estará numa distância x. Pessoal, se o objeto vai se afastar do espelho, lógico que a sua imagem também vai se afastar. Com a mesma velocidade, tá? Só que sentidos opostos. A imagem formada por esse objeto se afasta do espelho com velocidade escalar de 2v0? Não. A velocidade com que a imagem se afasta do espelho é v0. Agora, a velocidade que a imagem se afasta do objeto, essa sim é 2v, pessoal. 2v0. Então, cuidado que essa relação de velocidade depende do nosso referencial, tá?
Então a velocidade com que a imagem se afasta do espelho é a mesma velocidade do objeto, a v0. Agora, a imagem em relação ao objeto, aí sim, tá? Então 0,1, falsa. Vamos para 0,2. Na 0,2 ele diz: ao girar um espelho um ângulo alfa, um espelho plano postado em frente a um objeto fixo P, a imagem desse objeto também gira um ângulo alfa em relação ao ponto objeto? Falso, né, pessoal? Lembra que rotação de espelho. Nós temos o espelho fixo em um determinado ponto O. E o nosso espelho aqui. Se esse espelho girar um ângulo que ele chamou de alfa, o raio de luz vai girar quanto, pessoal? 2 alfa. Lembra que é o desvio sofrido pela luz? Nós fizemos a dedução da fórmula, gente, semana passada. Então bateu aqui, ó, esse desvio sofrido pela luz é de delta, onde o nosso delta, o giro que a luz faz, é 2 vezes o ângulo alfa. Totalmente errado. 4. Em um espelho plano, o raio incidente, anormal, e o raio refletido encontram-se no mesmo plano? Essa é a primeira lei da reflexão, não é, gente? Então, a 0,4 correto. Primeira lei da reflexão. Nós tínhamos um espelho, que é um sistema óptico, né? Polido. O raio incidente, pessoal, a reta normal e o raio refletido, eles são coplanares. E o que era coplanar, gente? Estavam contidos em um mesmo plano. Então nós temos aqui a reta normal, o raio incidente, o raio refletido e a segunda lei da reflexão, ele não citou, né? Mas qual é a segunda lei? O ângulo de incidência I é igual ao ângulo de reflexão R. Então, a 0,4, primeira lei da reflexão, correto. 0,8. Em um espelho plano, que são sistemas ópticos estigmáticos. Estigmáticos, pessoal, é aquilo que você consegue visualizar com nitidez, tá? Astigmático são sistemas que você vê sem nitidez, tá? Distorcido ali. Cada ponto objeto conjuga um único ponto imagem. Estes pontos estão equidistantes do espelho. Sim, né? A mesma distância que nós falamos. Se o ponto objeto está do espelho a uma distância x, a sua imagem lá atrás também está a uma distância x. É a tal da relação em que a imagem em espelho plano é uma imagem simétrica. Podemos escrever, assim como nós havíamos dito, que o nosso P, posição do objeto em relação ao espelho, é igual ao P', distância da imagem até o espelho. No espelho plano é válido isso. 0,8 correto também. E 16. Quando o ângulo formado entre dois espelhos planos for de 90, um objeto extenso for colocado sobre o plano bissetor, ou seja, exatamente no meio dos dois espelhos, o número de imagens formadas pelo espelho será de 3. Bem, gente, a equação que dá número de imagens era aquela, né? Que N igual 360 sobre alfa menos 1. Então ficamos que N igual a 360. O ângulo que ele falou entre os dois espelhos aí é de 90 menos 1. Sendo assim, ficamos 360 por 90. Corta, vai dar 4, né? Logo, o nosso N igual a 3 imagens. Tá aí então, pessoal, nossa aula de resolução de exercício aí. Até mais, gente!